Essa aula está sendo gravada para a turma de Criação de Assets 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer nenhum sentido para você, mas se ela fizer te ajudar de alguma forma, a gente fica feliz. Se você quiser ainda comentar, falar assim, nossa, essa aula me ajudou de alguma forma, a gente agradece também, tá? Essa aula faz parte de uma playlist, então eu estou dando sequência num conteúdo que está sendo lecionado, e o intuito dessas aulas é servir de apoio para os alunos que assistem a aula ao vivo e que estão comigo ao vivo aqui no Teams. Os alunos que estão ao vivo podem entrar com pergunta a qualquer momento ou comentar a qualquer momento, tanto pelo bate-papo quanto pelo áudio. E o que a gente está fazendo é dar sequência nos assuntos de aula. Na semana passada, a gente teve uma aula super turbulenta no São Gabriel, é, que está na nossa playlist nos vídeos anteriores, com uma série de quedas na internet. E tem uma segunda versão dessa aula gravada para Praça da Liberdade, que é um pouco mais suave, porque não teve quedas. Mas o que a gente falou na aula passada foi de grid e medidas, falou do Snap e falou um pouco sobre textura tile. Também a gente começou a ver um pouco de montagem de módulos, né? E isso aqui, na verdade, é um pouco do que eu vou falar, a minha teoria louca sobre design de cenário. E a gente vai falar um pouco sobre diferenciação de tile 3D e do scatter tile. São dois tipos de tile que a gente pode criar e produzir, tá? Essa aula deve ser um pouco mais curta, porque isso aqui não é um assunto tão longo assim para a gente avançar. Esses assuntos meio que, que se misturam. Então, eu tenho aqui esse cenário aqui, ó, que foi feito usando a técnica da aula passada, que é eu tenho uma textura já definida no meu espaço de material, então eu já possuo um shading, eu já possuo um material configurado que usa essa textura, e aí na hora de modelar, o que eu fiz na aula passada foi fazer uma modelagem dentro do espaço de UV, né? Aqui eu estou vendo um outro tipo de textura, deixa eu melhorar minha visualização aqui para a gente. Né? Eu estou vendo essa textura aqui, mas eu quero ver só o material. Basicamente, o jeito de modelar que eu estava propondo na última aula é basicamente um processo Deixa eu duplicar isso aqui. Processo de duplicar faces, transformar faces, né? Usando os alinhamentos do grid, né? Ou seja, usando o snap, os alinhamentos do grid ou os alinhamentos incrementais. Também pode ser usado o vértice para fazer essas aderências. E, ao mesmo tempo que eu estou posicionando essas peças, eu estou reajustando a textura que vai nessas peças também. Ou seja, eu vou, ao mesmo tempo que eu vou modelando, eu já vou texturizando, né? Essa técnica pode ser usada para modelar toda peça simples de um cenário, né? Todas as peças é, é, mais, é, vamos assim, mais externas à percepção do player, que seria parede, teto, piso, né? Ou seja, você vai ter o seu jogo acontecendo dentro de um espaço, ele vai interagir com item, com inimigo, com NPC, né? Esses elementos são elementos mais externos, ou seja, passando de uma parede, o player provavelmente não vai para lugar nenhum, ou seja, ele vai colidir aqui e não vai para lugar nenhum, né? Esse tipo de tile que eu estou fazendo aqui, ó, esse tipo de peça encaixável, né? Dá para ver que eu posso usar uma peça dessas aqui, né? E duplicar ela infinitamente na montagem de um cenário. E essas peças aqui, elas vão ser os módulos básicos, né? Então, esses aqui são os módulos básicos de uma construção de um cenário, por exemplo, um cenário interno. Né? Eu posso usar o mesmo raciocínio para fazer o cenário externo, né? Ou seja, se eu estivesse fazendo calçada, ou se eu estivesse fazendo é, um prédio, né, visto pelo lado de fora, ou se eu estivesse fazendo as portas sendo vistas do lado de fora, a diferença entre o cenário interno, né, e o cenário é, é, né, essa parte sólida, né, vamos pôr um pouco mais claro isso aqui. A diferença entre o pensamento arquitetônico de um cenário que é interno
né, para um cenário que é externo, tem mais ligação com a navegação do que com a metodologia de modelagem. Então, quando a gente faz um cenário interno, por exemplo, dependendo do motor, eu não preciso mais do que a casquinha desse módulo. Não é o caso da Unity. A Unity é interessante que as peças sejam sólidas, mas tem motor que eu posso entrar só com essa casquinha aqui. Ou seja, eu vou bloquear a visão do player e ele não vai ver que essas peças de cenário não são sólidas, né? Ele vai entender isso aqui como parede e está feito a ilusão do jogo. Num cenário externo, ele vai rodear provavelmente essas peças. Então, a gente pode pensar as peças de encaixe levemente diferentes, né? Então aqui, ó, eu estou pensando em cada pedaço de parede, né, já automaticamente com um colisor de enclausuramento, né, ou seja, a ideia é que o player está aqui e essas paredes elas têm que encaixar bloqueando a saída do player, né, o player ele não pode ir no espaço. E no caso de um cenário externo, o player vai rodear esses obstáculos iniciais. Então, se eu fizer, por exemplo, uma casa, né, ele vai poder ver o externo. E isso quer dizer que talvez eu possa fazer o asset para a produção de um cenário externo mais como um volume do que como uma casquinha, né, de cenário. Um exemplo, deixa eu abrir aqui um, um- um- um exemplo que eu tenho aqui, Model Aulas, é, esse aqui. Né? Ou seja, para fazer os módulos de construção de um cenário externo, eu posso pensar que em vez de fazer a parede, isso é um exemplo, tá? Em vez de pensar na parede, eu posso, dependendo do tipo de design, pensar no bloco inteiro de prédio, né? Ou seja, eu posso fazer, se eu já tenho um tamanho de prédio é, é, uniforme no meu jogo, por exemplo, eu posso fazer isso, né? Outra coisa também, o pensamento de porta, de loja, né? Ele pode ser pensado é, como o player talvez não entre aqui nunca, né? Ou seja, talvez ele só vai rodear esse prédio, ele nunca vai entrar nessa loja, nunca vai entrar. Isso aqui, a porta ela passa a ser um bloqueio, né? Eu não tenho que preocupar tanto com a porta como um asset funcional. De novo, o player ele vai rodear o objeto, então uma porta aqui ela não vai ter função, né? Uma janela aqui não vai ter função, né? A porta da loja não vai ter função. No caso de um cenário interno, a gente tem que pensar nas portas como elementos de navegação. Ou seja, se meu player estiver num ambiente de uma casa, eu tenho que pensar como que ele atravessa. Então é comum que a gente pense o módulo de porta como uma parede com um vazado, né? Ou seja, com um espaço vazado para passagem do player, né? Então, isso aqui é um tipo de pensamento diferente, né? Ou seja, o trânsito do personagem num módulo de cenário, né, interno, talvez o player tenha que atravessar ele. Tem cenários que combinam as duas coisas, ou seja, tem cenário que ele ao mesmo tempo ele vai ter assets que vão servir como bloqueio, né, e o personagem vai rodear, como vai ter assets que o player vai poder entrar dentro dele, né? Então, se eu tiver assets que o player pode entrar dentro dele ao mesmo tempo que eu tiver assets que ele vai rodear. Então é essa a ideia, eu estou saindo e entrando de ambientes. E tem jogos que permitem essa combinação dos dois. É óbvio que quando você está fazendo isso, você também está correndo o risco de fazer seu jogo ficar um pouco mais pesado, né? Dependendo da plataforma que você fizer ou para onde você quiser publicar esse jogo, talvez você tenha que pensar em estratégias de otimização, porque é um volume maior de conteúdo, né? Muitos jogos optam por fazer uma transição, né? Quando você abre uma porta, eles fazem um fade, eles fazem um load, eles fazem algum sistema que cortam para dentro do espaço do jogo. Então, não é necessário, não é necessário que você faça né, é, é, essa combinação dos dois espaços, né? E aí eu teria, por exemplo, assets como esse aqui, né? Então vamos imaginar que meu personagem entrou nessa porta aqui, né? Opa, que ele entrou nessa porta aqui e depois que ele entrou nessa porta aqui, eu posso falar que ele já caiu dentro desse cenário.
Não vai combinar, mas porque eu sou um cenário diferente, mas eu posso simplesmente trocar de cena, né? Ou seja, não preciso mostrar ele abrindo a porta, entrando, nada disso é necessário, né? E vai ser ligeiramente diferente. Mas nos dois casos, os cenários eles são pensados com a lógica de Lego, ou seja, o importante na construção desses módulos é que uma peça encaixe na outra, né? Então, se você for acrescentar algum relevo, né, por exemplo, no rodapé ou relevo da coluna, é bom pensar como que isso vai encaixar, né? Então, por exemplo, se eu colocar uma coluna volumétrica aqui ou um rodapé volumétrico aqui, a coluna não tem problema nenhum porque ela já está no centro da parede, ela não faz parte da área de encaixe. Mas o rodapé, ele vai ter que encaixar com os outros rodapés. Então, é muito bom pensar em padronização dos conteúdos. Outra coisa que é possível fazer é peças que são realmente avulsas. Então, você pode ter a peça da parede de tijolo e separado da parede de tijolo a peça de rodapé, né? Ou seja, quando você quiser rodapé, você vai lá e encaixa, quando você não quiser, você tira. Então, você passa a ter duas variações de parede, né? A parede com rodapé e sem rodapé, só pelo fato que você separou essas peças. E aí eu tenho que perguntar para minha turma, vocês entenderam o que eu falei até agora? Tá tranquilo? Tem alguma pergunta ou algum comentário? Se não, se tiver tudo ok, eu gosto quando vocês mandam um ok, né? E quando tem dúvida, eu gosto que vocês mandem a dúvida. Beleza. Então, a gente tem essa lógica de módulo como peça de encaixe, né? É, Então, cada uma dessas pecinhas encaixa, e a gente tem a lógica do módulo também como ambiente já resolvido, né? Então, você pode também modelar, em vez de modelar a parede, é possível também modelar o cômodo, né? Então, isso é quando você não tem muitas dúvidas quanto à dimensão desse cômodo, ou quanto às dimensões desse espaço, ou quando o espaço ele é muito personalizado e tipo, ele realmente não encaixa em nenhum outro espaço, você pode pensar nele como um módulo inteiriço, né? Então, por exemplo, se eu estiver entrando aqui nessa porta, né, e eu tiver uma sala especial, um laboratório especial que é tipo todo arredondado, né, sei lá, um acelerador de partículas, alguma coisa que é circular, talvez ele só tenha um encaixe na porta, mas esse asset não vai encaixar com nenhuma outra. Ele continua sendo modular, ele vai ter um ponto de congruência só, que seria a entrada da porta, mas porque ele não tem encaixe com mais nada, ele não seria feito em fragmentos, ele seria feito já inteiriço, né? Ele é muito específico, então quando o seu asset for muito específico, seu cômodo for muito específico, às vezes vale a pena fazer ele de forma inteira, tá? E de uma certa forma, o que a gente precisa para fazer um caminho, né, um espaço de montagem, é um negócio que eu chamo da minha louca teoria sobre cenários, né? A teoria louca do Dan sobre design de cenários. O que é isso? É complicado você pensar quantas peças você precisa para fazer um cenário. É realmente complicado você pensar quantas peças você precisa para criar um ambiente. Então, eu separei algumas peças, algumas sugestões de encaixe para que na hora de modelar você pense nessas peças de encaixe, tá? Então, isso aqui é a minha lista de peça de encaixe. Eu vou desenhar isso, tá? Eu não vou modelar isso. E aí, a gente vai ter uma lista de pensamento de encaixes, tá? Então, a peça que a gente vai ter, primeira peça que a gente vai ter é essa peça que eu falei que não encaixa em lugar nenhum, né? É uma peça que não adianta você encaixar ela nos outros espaços, né? Vamos pensar que ela tem um formato diferentão ou ela realmente não tem nenhum ponto de congruência com as outras, né? Quando a gente tiver uma peça que não tem nenhum tipo de encaixe, ou seja, o conteúdo dela, né, não encaixa com nada, se é um cenário interno, a gente já vai chamar isso de cômodo, né?
Então, quando a gente vai falando, por exemplo, de módulos, né, de módulos para construção de cenário, um módulo que não encaixa em mais nada, ou seja, que um módulo de cenário que ele já é fechado em si mesmo, a gente vai chamar de cômodo, ou seja, ele é completamente fechado, né? Ou seja, eu estou nele e ele não encaixa em mais nada, né? Então isso aqui a gente vai chamar de cômodo, né? Então vocês já devem ter visto isso ou até feito isso, né? Tipo, às vezes você está num jogo que você está dentro de um espaço, né? Tipo, o quarto ou a casa do personagem. Você está no quarto do personagem e na hora que você vai sair não tem nenhum tipo de encaixe, ou seja, o quarto ele é fechado e na hora que você chega na porta vai para outro cenário. Isso acontece muito em jogos de RPG, né? O quarto do personagem ele é fechado e a porta é mais ou menos como se fosse o start do game, né? Eu tentando lembrar algum jogo que faz isso de uma forma mais clara, mas sabe quando a memória falha, né? Mas Persona 5 faz isso. Persona 5, quando você está no seu quarto, né, que é o sótão, se você sair do sótão, ele transita para outro cenário. Então o cenário do sótão não encaixa com o cenário do café, né? Você vê o cenário do personagem, você vê o quarto ao fundo e você vê no canto esquerdo, você vê uma escadinha. Quando você leva o personagem para a escada, ele dá load em outra cena. Então esse é um cenário que eu não preciso preocupar em encaixar nada. Eu posso fazer ele inteiriço, né? É lógico que é interessante fazer peças de mobiliário como módulo separado, mas esse cenário ele sozinho ele já explica, né, tudo. Vocês entenderam o conceito de cômodo, o conceito que eu falei agora? Cenário. De novo, se vocês entenderam, manda um massa, um joia, alguma coisa assim no bate-papo. Se não entendeu, faz a pergunta, porque a gente está aqui para responder. Eu vou dando exemplos de jogos, gente. Se vocês não tiverem jogado jogos, vocês Ah, aí, ó. Já tá lembrando do Portal. É bom, o Portal é bom, né? Portal 2 é bom. E então, beleza. Outro módulo que a gente talvez precisa construir, de novo, esse módulo ele pode ser uma peça de encaixe, tá? Ele pode ser uma peça de encaixe ou ele pode ser realmente um fragmento de cenário, né? Então, por exemplo, o que que equivale a um módulo que não encaixa em nada ou que você não tem que preocupar com encaixe, né? Tem objetos de cena que você vai criar e esse objeto de cena ele é realmente só um objeto. Então, quando a gente faz, por exemplo, é, uma mesa, né, né, ele é o equivalente ao cômodo, mas ele não é. Ele é um objeto de decoração, né? Então ele é uma peça, né? Ele é modular no sentido que eu posso colocar ele em qualquer cenário, mas ele não tem necessidade de encaixar em nada, né? Então tudo que vocês fizerem como módulo que for resolvido nele mesmo cai nessa categoria idêntica ao do cômodo, né? Ou seja, você tem uma peça ou um cômodo são as coisas que são resolvidas em si mesmo. Então, você fez uma garrafa d'água, fez um saco de lixo, fez a caçamba, fez, é, 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 sei lá, um carro, sabe? A peça é fechada nela mesma, sabe? Ela não tem necessidade de encaixar em mais nada, tá? Então, é o mesmo conceito do cômodo a gente aplica para módulos de modelagem que sejam uma peça, tá? Tem peças que só encaixam em uma direção, né? Ou seja, às vezes eu vou ter um espaço de cenário que só tem uma saída, mas ele encaixa em um lugar. O exemplo que eu dei mais cedo, por exemplo, é você entrar na porta e chegar no acelerador de partículas. Ou então você dá spawn num jogo e você está vendo a porta que inicia o jogo. Jogos como Doom, Duck Nukem, né, que são clássicos, eles tinham essa estratégia de spawn e a gente vê essa lógica até hoje. Superhot faz isso, né? Superhot, quando ele spawna o seu personagem em várias cenas, o que você tem é uma saída só, ou seja, só tem um lugar para você ir, né? Da mesma forma, tem modelos que só funcionam se você encaixar, mas eles só encaixam em uma direção, né?
Então, por exemplo, se eu fizer uma luminária, né, se eu fizer uma luminária, ela vai ter que encaixar numa parede, mas é o único encaixe que ela tem, né? É, 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 Vamos fazer melhor, né, meu desenho aqui, pelo amor de Deus, olha como é que tá bem o Daniel. Deixa eu fazer uma luminária meio estilosa. Ou, por exemplo, se você fizer uma chaminé para colocar num telhado, né, a chaminé só encaixa nessa direção, né? Então, essas coisas que quando a gente está falando de cenário, né, que seria equivalente a um beco, né, módulos de novo, não faz sentido você ter uma chaminé avulsa. A chaminé avulsa, ela não faz sentido, mas ela pode ser encaixada em qualquer telhado. Uma luminária dessas solta no chão, talvez até passe, mas, de novo, você já está pedindo para o player participar dessa narrativa com outro tipo de ação, né? Ou seja, ele vai ter que cobrir de justificativa aquela luminária caída. Então, de novo, em teoria, isso só encaixa em uma direção. Se não está encaixado, automaticamente já está quebrado, já virou outra coisa, tá? Ou seja, você já está embutido, não tem como essa peça ela está resolvida, né? Se ela está solta no cenário, ela está quebrada, né? Ou seja, se a chaminé não tiver sobre o prédio, estiver flutuando em algum lugar, ela vai estar quebrada, né? Então, existem peças de um encaixe único, né? Quando você estiver fazendo também seu level design, você pode pensar nisso como forma de montar o seu prefab, né? Então, por exemplo, se eu for fazer é, um pedaço de cenário e esse pedaço de cenário ele só encaixa em um lugar, se for uma parede que só encaixa numa direção, né? Como é que eu vou trabalhar com ela, né? O que essa parede faz, né? Ou uma porta que só encaixa na direção, isso provavelmente não vai ter muita função para a gente, né? Então, talvez eu precise repensar esse design, né? Por exemplo, no caso de uma parede, é muito raro que ela encaixe numa direção só, mas tem assets que vão ser um único encaixe possível e isso já está ok, né? Então, esse é um tipo de módulo possível, tá? É, Meu exemplo, talvez eu consiga pensar um outro exemplo de encaixe. Não vou preocupar com isso agora não. O da chaminé tá bom. Deixa eu só fazer a fumacinha dela aqui, que eu acho que, né, vamos fazer uns tijolinhos aqui só para ficar mais. Deixa eu melhorar esse design aqui, né? Deixa eu, acho que eu quero fazer ela mais assim, né? Deu para entender isso aqui? Tipo, assets de um encaixe só. Vocês entenderam? Tá. Então, se tem coisas de um encaixe só, vão ter coisas de dois encaixes também, né? Ou seja, coisas que vão ter encaixe em duas direções, né? Então, se você tiver, deixa eu fazer um espaço aqui. Então, em cenário, talvez você tenha um espaço que encaixa em uma direção, né, e encaixa na outra, ou seja, ele tem dois encaixes possíveis, né? Ele pode ser vertical ou ele pode ser horizontal, né? Geralmente, se for um cenário, a gente pode pensar num corredor, né? Ou num poço de elevador, por exemplo, né? Vamos pensar no poço, né? E se você estiver pensando em alguns assets, por exemplo, eu posso ter vários postes de tamanhos diferentes, né? O corpo do poste ele pode ser encaixável, a base do poste ela também vai ter dois encaixes, né? Ele encaixa na base que encaixa no chão, né? E a gente vai ter talvez o topo do poste, talvez ele encaixe é, fechado assim. Isso aqui pode servir para você ter, às vezes, um poste mais comprido, né? Ou talvez um poste mais curto, né? Isso funciona também com andares de prédio. Então, se você vai fazer um prédio, né, você pode fazer o andar inteiro, né, o andar inteiriço, como o exemplo que eu abri agora há pouco, né? E você pode falar assim, beleza, isso aqui vai encaixar verticalmente, né? E eu posso aumentar o tamanho do meu prédio assim, né? Outro tipo de encaixe de duas vias é o encaixe em L,
né? Então, por exemplo, quando a gente faz uma calçada, né? Quando a gente faz uma calçada, é muito comum que a calçada ela tenha um encaixe nessa direção e um encaixe nessa direção. Seria o equivalente a fazer uma esquina, né? A gente faz isso também com cano, né? Tipo, o encanamento vai ter também, né? O joelho, né? Então, tem objetos que vão ter dois tipos de encaixe, né? Por exemplo, se eu for ter, vamos voltar para a luminária, é um jogo sobre luminárias, e eu tenho o corpo da luminária, e aqui eu quero trocar as lâmpadas que vão na luminária, mas eu quero repetir essa base. Então essa base aqui ela passa a ter dois encaixes e esses encaixes eles vão desviar. É um encaixe na parede e um encaixe na base. Então um outro módulo que eu posso pensar na hora de modelar são os módulos de duas vias, né? Ou seja, ele vai encaixar é, é, para um lado, para o outro, né? No caso do corredor, para cima, para baixo, ou ele vai encaixar em L assim. Deu para entender esse bloco de encaixes de dois lugares? De novo, eu espero que vocês pensem em exemplo. Eu passo pouca instrução de vocês vão modelar agora canos, ou vocês vão modelar postes. Geralmente eu dou uns exemplos, mais ou menos, e torço muito no meu coração para que todo mundo tenha uma ideia melhor que a minha. Mas tá ok, tá tranquilo o que eu falei até agora. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, só mandar um comentário. E se não tiver dúvida, manda, sei lá, um chablau aí no bate-papo. Ok, tudo certo. Tudo certo. É, Obviamente que se a gente está crescendo nesse procedimento de encaixe, então o próximo encaixe seria peças que vão encaixar em três direções, né? Então vão ter peças que vão encaixar, né, em três direções. Geralmente quando a gente pensa em encaixes de três direções, né? Por exemplo, peças que encaixam em três direções. Por exemplo, se a gente vai pensando em termos de cenário, o que a gente está fazendo é uma bifurcação, né? Ou seja, uma coisa que tem um encaixe numa direção e dois encaixes nas outras, vai ser uma bifurcação, né? É, Acho que eu não vou ter um bom exemplo aqui, na real. Acho que eu não vou ter um bom exemplo de encaixe em, em três direções. Eu acho que no outro arquivo também não. O melhor que eu estou conseguindo imaginar é realmente uma bifurcação mesmo, né? A gente chegar num espaço de cenário e você sabe que esse espaço de cenário tem que ser dividido para dois caminhos, né? Então tem que ser feito um entroncamento dele, né? Então, é, porque quando a gente pensa em termos de construção de módulo, por exemplo, a quina de uma parede ela encaixa talvez em duas direções, né? É, mas a gente vai ter, por exemplo, asset que ele está no chão, né? Por exemplo, tem parede que você vai colocar ela no chão, esse encaixe no chão, ele não é modular, né? Ou seja, você está só apoiando o objeto no chão, mas você só consegue encaixar peças nessas três novas peças nessas três direções. Então, geralmente, quando as coisas têm um rodapé muito marcado, né? É, ele de novo, os encaixes repetitivos dele seriam só nessas três direções, ou seja, ele consegue encaixar outra peça de rodapé aqui, ele consegue encaixar uma outra peça de parede aqui, mas ele não consegue encaixar nada aqui para baixo. Ou seja, para baixo ele já tem que estar apoiado no chão, né? Então, o próprio módulo de porta, né? é, Ele tem que estar apoiado no chão, não é opcional, né? Não tem como você encaixar uma outra parede aqui sem ficar, né, uma certa estranheza. Então, isso tende a encaixar em três direções, né? Então, é um outro tipo de peça que a gente vai precisar para poder fechar os elementos ou para poder construir o cenário.
Na sequência, a gente tem peças que encaixam em quatro direções, obviamente, né? A gente, igual eu falei, encaixa em quatro direções. Isso aqui, no caso de um cenário, seria uma encruzilhada, né? E isso seria o miolo da parede, né? Por exemplo, se você está fazendo o miolo de parede, né? Aquelas paredes de tijolinho, né? Igual as que eu estava fazendo, né? Pô, se eu tivesse ligado a textura, eu ia ter um exemplo melhor, mas enfim. Agora que eu pensei que eu poderia estar usando a textura ali para demonstrar isso também. Ou seja, se esse é um miolo de parede, eu posso encaixar coisa para cá, eu posso encaixar coisa para cá, eu posso para cá, eu posso colocar para cá. É muito comum, por exemplo, para construir cenários como prédio, você colocar o módulo de janela, né, de um prédio, ele encaixa para todos os lados. Porque você quer colocar uma outra janela para cá, né? E você quer colocar uma outra janela para cá. Então é muito comum que você faça essa distribuição de módulos, né? Então, todos esses conceitos aqui, ó, todo esse conjunto de peças aqui, que encaixam objetivamente, né, é, entre si, é o básico para a gente fazer os cenários de arquitetura mais comum, né? E as paredes, né, janela, porta, detalhes de decoração, isso aqui é o básico. A gente sai um pouco desse espaço aqui quando a gente pega tiles específicos, né? Por exemplo, um tile muito comum e que ele não encaixa em quatro lados, mas em seis, é o hexágono, né? O hexágono é um tipo de tile 3D que ele tem seis encaixes, né? É, Ele já é bem mais flexível quando a gente pensa em números de lugar, em caixas, mas ele é muito mais rígido porque modelar isso requer um ângulo preciso, né? Então, ao mesmo tempo que, eu posso colocar informação nova em todas as direções, mas o ângulo que você faz tem que estar muito preciso, né? A angulação tem que estar bem certinha aqui, senão não tem como o encaixe funcionar. Mas esse aqui é um talho que existe, um talho que é possível, né? Quem está fazendo jogo de gestão, jogo de. Deve encontrar alguns exemplos de jogos que usam o hexágono. O que é interessante do tile hexagonal, quando a gente faz jogabilidade, né? Se você pensar em uma distribuição de tabuleiro hexagonal, é que você vai desencontrar é, um ponto de informação do outro. Ou seja, eles não vão estar alinhados lateralmente, ou seja, você quebra um pouco o padrão de percepção de leitura. Então isso dá um pouquinho de um aspecto um pouco mais orgânico do que, né, tipo assim, uma distribuição de talhe quadrado, né, onde você vai colocar conteúdo, o padrão talvez fique muito específico. Não que não dê para fazer isso aqui ficar orgânico, né? Você pode fazer isso alternando entre os tiles, né? Ou seja, você faz tiles menores que recebem um conteúdo maior, né? E distribui isso no espaço. Mas é um tipo de tile 3D, então é um tile mais específico, né? E todos esses são tiles encaixáveis, né? Então esses aqui são os meus tipos de tile 3D. Então, quando eu estou falando aqui, ó, módulos e a teoria louca sobre design de cenários, é isso aqui, tá? Então, é você pensar nas peças que existem em 3D de uma forma mais é, é, categorizada. De novo, você não tem que seguir isso aqui, isso é só um jeito de pensar, tá? Então você categorizar, tipo assim, essa peça vai encaixar, eu preciso de um canto para fechar uma parede, por exemplo, eu estou fazendo um módulo para construir uma casa, né? Eu preciso de um módulo de canto que encaixa dos dois lados, ou eu consigo resolver isso com duas paredes, né? Ou seja, duas paredes já vão fazer para mim o encaixe desse canto, né? Eu vou fazer a parede do meu cenário totalmente fechada, né? Ou eu vou fazer ela aberta, né? Então, é mais ou menos navegar nessas peças de encaixe, né, para poder pensar como que você vai distribuir os seus módulos e como que você vai ter módulos de encaixe para tudo.
Deu para entender o que é Tile 3D e espero, né, deu para ajudar um pouquinho o pensamento de produção de módulo. Vamos esperar a resposta dos outros. Eu acho que quem estiver vendo isso aqui no YouTube vai ter essas pausas de silêncio desconfortável, né? Eu pergunto para os alunos, e aí, tá tudo certo? E aí eu fico mutado, né, esperando que eles respondam. É isso mesmo. Vai ser assim o resto do semestre. Então, massa. Então, vamos fechar então essa parte do conteúdo aqui, ó, porque tudo isso aqui que eu falei é Tile 3D. Ou seja, tudo que é Tile 3D que eu estou falando é o Tile que objetivamente ele funciona como um azulejo. Né? Se eu repetir ele, ele encaixa. Né? Então, vamos lidar o tile 3D como peças encaixáveis. E aí tem um outro tipo de tile que é o scatter tile. Esse tile é um pouco diferente do outro. Ele não é igual ao de peça, mas o que ele mais vai se assemelhar os de peça avulsa. Tá? Scatter tile é um tile que não encaixa precisamente, ele encaixa por sobreposição. Então, o formato dele de construção é por sobreposição. Deixa eu pegar um arquivo novo e deixa eu fazer aqui um plano. Eu acho que eu posso fazer esse plano com 500 metros por 500 metros, talvez. Não, muito grande. Vamos fazer com 100 metros por 100 metros. Acho que aqui já dá. Eu queria maior, vamos por 250. 250 metros, 250 metros. Eu também vou querer subdividir esse cara aqui, ó. Eu vou querer subdividir ele. 100, talvez. 100 tá bom. E, e deixa eu colocar aqui, de novo, a gente vai entrar nos modificadores na sequência, então já vou começar a usar eles. Eu vou usar o displacement, displace, e eu vou usar uma textura para poder fazer o relevo aqui. Tá? Isso é para poder chegar na explicação. A gente vai falar sobre os modificadores, então eu estou relaxando um pouco nessa parte aqui. Deixa eu abrir aqui nos meus model aula. Deixa eu abrir um heightmap. E deixa eu vir aqui no meu modificador, falar que eu quero usar o AUV. Deixa eu vir aqui, set. O wrap. Aí, agora sim. Vou colocar 100. Aí, ó. Acho que isso aqui dá legal. Vamos colocar uma ferramenta de subdivisão aqui. Acho que isso aqui dá. Deixa eu ver, 200 metros talvez? Ou talvez menos. Vamos fazer menos 100. Aí, ó. Né? Tanto faz. O que importa é, em alguns casos, como no caso de um terreno, né, o seu cenário ele é orgânico, né? Ele é visualmente orgânico, né? Então, encaixar uma coisa nessa superfície, deixa eu colocar 2 talvez. Deixa eu ver se eu subdividir ele antes, como é que fica. Deixa eu só inverter a ordem aqui. Ah, melhor, melhor, melhor. Bem melhor. Aí, agora sim, ó.
Agora tá parecendo um terrenão. Tô com shade smooth aqui. Tô, né? Agora tá parecendo um terrenão, ó que beleza, né? Colocar uma pedra, colocar né, fazer eu virar uma caverna, fazer isso aqui virar um outro tipo de cenário por somatória, ou seja, acrescentando conteúdo, vai pedir que eu faça um tile que eu possa jogar aqui e ele simplesmente pareça que está encaixando. Ele não está encaixando de fato, ele só parece que está encaixando. Ele, de novo, ele não encaixa, na verdade, ele combina. Então, o que a gente pode falar do scatter tile é que ele faz uma combinação com o resto do conteúdo. Então, se eu vier aqui, né, deixa eu desligar esse cara aqui, e deixa eu fazer um rochedo aqui, né? Deixa eu pedir aqui um centralizar aqui, e deixa eu criar aqui um... Eu posso usar as coisas pré-definidas aqui, não tem problema, mas eu vou criar eu mesmo um cubo. E deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fazer eu acho que assim. Tá. Deixa eu esculpir aqui rapidinho um rochedo. Vamos. Deixa eu esculpir aqui um. Então, o que que eu vou produzir aqui, só para vocês terem alguma ideia do que eu estou fazendo, né? Eu vou produzir uma coisa que tem a forma completamente orgânica, né? É, eu quero tirar todos os espaços de percepção geométrica padrão aqui e eu quero fazer com que ele pareça, na verdade, um elemento orgânico, né? Eu falei, talvez um rochedo ou alguma coisa nesse sentido aqui né? Então vamos subir aqui um pouquinho a textura desse cara. Deixa eu fazer uma erosão de que é aqui, ó. Que eu acho que vai ajudar se eu fizer uma ereção. Eu estou apertando um botão aqui sem querer no meu teclado. Estou dando um zoom acidental. Vou fazer uma erosão aqui. Eu acho que aqui dá. Deixa eu fazer mais um. Deixa eu passar aqui rapidinho Tá, tá bom. Acho que com isso aqui dá para entender. Sculpt Mode, vamos lá no Object Mode. Vou dar um shade smooth aqui. Deixa eu acrescentar esse cara aqui. Deixa eu ver se eu coloco um decimate meio bizarrão aqui, só para eu quebrar umas estruturas aqui. Não, talvez um remesh, deixa eu ver. Se eu colocar um remesh do tipo smooth, do tipo sharp. 6. 5. Não, acho que eu prefiro sem. Acho que eu prefiro assim mesmo. Vamos usar a imaginação, né? E aí, o que acontece? Esse tipo de asset aqui, ó,
eu não preciso preocupar com a forma com a qual ele encaixa, né? O simples fato dele ser uma forma orgânica e eu colocar ele no cenário vai me dar o que eu preciso para fazer a minha distribuição de geometria, né? Então, se eu for fazer, é, eu vou pegar, acho que vou colocar ele aqui desse outro lado aqui, ó. Então, esse tipo de desencontro aqui, ó, ele acontece no mundo, sabe? Entre sobreposição de rochas. Então, se eu for criar certos tipos de assets, né? Então, vamos pegar aqui um rochedo mesmo. Deixa eu adicionar aqui uma rocha. Eu vou colocar ela com 100. E deixa eu vir aqui no espaço dela. 100. 1, 1. Vamos colocar. Acho que 100 dá. Vamos voltar para 100. Vamos deixar 100. E vamos colocar 50, talvez aqui. Presets. Fake Ocean. Asteroide. River Rock. Acho que é asteroide. Vamos pôr de novo 100. 100. Aqui, ó. Esse aqui é um exemplo interessante, ó. Vamos colocar esse aqui com 20. Ou seja, esse tipo de asset aqui, ó, eu posso encaixar ele em qualquer ângulo e em qualquer pedaço do cenário que ele vai entrando como uma peça orgânica do mundo que eu estou criando, né? Então, eu posso, de novo, usar ele em qualquer direção e o intuito é que ele faça realmente essas misturas, né? Que ele gere esses ruídos aqui, ó, né? Deixa eu colocar esse aqui como um shade smooth aqui, porque tu dá um scaling que eu acho que eu talvez prefira ele mais gorduchinho, assim. É, eu acho que isso aqui dá bom. Esse aqui vai funcionar legal, ó. Esse aqui vai funcionar legal, né? Eu posso colocar isso, inclusive, mais para cá, para ele poder virar uma beirada no penhasco. Deixa eu colocar ele mais ou menos assim. Deixa eu ver se isso funciona. Vamos ver se isso aqui funciona. Deixa eu vir aqui em View, Navigation, Walk Navigation. Deixa eu jogar. Então vou mandar aqui. Então quando eu estiver andando nesse cenário, essas mudanças de terreno, elas vão ser, na verdade, interessantes para mim, né? E elas não são problemáticas. Assim, na hora que a gente coloca textura, essas coisas, não é problemático. A gente pode passear nisso aqui e ver esses elementos. Aquilo ali eu podia ter deixado menos enterrado, hein? Isso aqui, na verdade, eu posso fazer ele mais para baixo, como se fosse um pilar mesmo, né?
Navigation. Walk Navigation. Então, todo tile que vocês fizerem que. Não, ele não tem um encaixe específico. Ele faz um formato orgânico em relação ao cenário. Ele é provavelmente ele entra nessa categoria de tile esparramável, né? Scatter tile seria um tile esparramável. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu queria que esse pilar ficasse mais bonitinho. Deixa eu colocar um outro displacement aqui nesse cenário. E deixa eu fazer uma textura nova. Deixa eu alinhar isso aqui. E deixa eu fazer uma textura do tipo Voronoi. Deixa eu mudar o size dela. Deixa eu trocar, deixa eu tentar. Stutch, talvez. Cell Noise. Ó, Cell Noise, talvez, hein? Talvez eu queira um Cell Noise. Parece que ele tem uns rochedos ali, ó. Aí, ó. Deixa eu tentar outra, só por curiosidade. Crackle. Plastic. Walling. Alt. Plastic. Hard. Soft. Turbulência. Deixa eu ver o tamanho. 100. 50. 25. 30. Acho que vamos para 10. 10. 9. Não gostei. Vamos pôr 1. Vamos deixar ele assim por enquanto. 2. Agora parece um pouco mais. Eu vou brincar com isso aqui, gente, mas é só porque, né, é a vida, tá? Depois a gente conversa sobre toda a brincadeira que eu estou fazendo aqui. Object Mode. E deixa eu falar que o Vertex Group faz com que tenha pedras em cima. Massa. Então isso aqui vai ter, de novo, um encaixe orgânico e um encaixe que eu posso fazer em mais de um ângulo, né? Ou seja, se eu colocar isso aqui ali, ó, isso vira um outro espaço de aproveitamento, né? Então, ou por exemplo, se eu pegar isso aqui e, e colocar ele atravessando esse espaço assim, deixa eu pegar isso aqui. Parece que ele caiu e tombou ali, né? Deixa eu tirar esse cara aqui. Deixa eu usar um Walk Navigation de novo. Navigation, Walk Navigation. E vou mandar aqui. Né? Então, o mesmo asset ele acaba ganhando vários, vários espaços de uso, né? Vários espaços de reaproveitamento. E é basicamente isso que vai fazer o Skater Tile. Qualquer forma orgânica,
Por exemplo, pode ser um matinho que você modela e que né, vamos fazer ele mais por cima aqui. Deixa eu dar um zoom out. Pode ser tipo um matinho que você modela para encaixar no espaço. Pode ser um conjunto de pedras que você faz para aparecer esparramadinhas. Então, é, tudo isso pode ser um tile, um módulo, que tem um encaixe, mas esse encaixe, de novo, ele não é um encaixe preciso, ele é um encaixe orgânico. Tá? E tudo que a gente está nessa categoria de encaixe orgânico, a gente pode chamar de um scatter tile, porque você pode realmente sobrepor e esparramar eles no cenário que eles vão funcionar. Beleza? Deu para entender o conceito de scatter tile? Tá tranquilo isso aqui para vocês? Mesmo com esse exemplo super improvisadão e esquisito que eu criei aqui. Ó, massa. É, então, essa é a nossa primeira parte da aula, tá? Como ela é a primeira parte da aula, o que eu vou fazer aqui é encerrar a gravação desse vídeo. Então, os alunos estão comigo ao vivo aqui, eles vão continuar comigo ao vivo na gravação da próxima aula. Se você estiver vendo isso no YouTube, né, saiba que isso é parte de uma playlist e que a gente vai ter a sequência em outro vídeo, tá? E eu já agradeço para os alunos que estão aqui participando comigo ao vivo, obrigadão. E agradeço também todo mundo que estiver vendo isso no YouTube. Valeu demais.